paz do Senhor, queridos amados irmãos, estamos aqui com mais um programa Escola Bíblica para o resumo da lição de número 4 e já estaremos de volta. Amém. Já pensou em uma grua para sua igreja ou produtora e possibilitar imagens aéreas incríveis? A Maxi Grua tem uma linha completa em tamanhos diversos para atender sua necessidade. Gruas em alta tecnologia a preço de fábrica. Isso mesmo, você compra direto com o fabricante e conta com assistência técnica permanente. Despachamos para todo o Brasil. Acesse o site e confira nossos produtos maxigrua.com.br. Sua imagem voando alto. Amém, irmãos? Então vamos lá para a lição de número 4 desse trimestre abençoado por Deus. E o tema, ou título é Pastores e Diáconos. Amém? Vamos ao texto áureo, pegue a sua lição, nós precisamos da lição, a síntese é baseada na lição, então vamos lá, o texto áureo, que se encontra em 1 Timóteo 3, capítulo 3, versículo 2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Verdade prática que a lição também nos apresenta: os pastores e os diáconos são líderes escolhidos por Deus, através do ministério, para cuidarem do serviço cristão na igreja local. O objetivo geral dessa lição é promover a conscientização de que o pastorado e a diaconia são ministérios dados por Deus. Os objetivos específicos: o primeiro é tratar a respeito do episcopado. O segundo é apresentar as qualificações e atribuições de um líder. Refletir a respeito do diaconato. E o quarto, conscientizar-se de que o serviço é a razão de ser do ministério. Aleluia, irmãos. Eu queria aproveitar também e quero aproveitar a leitura bíblica que a lição também nos oferece, porque ela é breve e nos ajudará a fazer uma aplicação dentro de cada tópico e subtópico, amém? Então vamos lá, aproveitando 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 4, depois o 8 até o 13. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Versículo 2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado a vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. Versículo 9. Guardando o mistério da fé e uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Nessa síntese dessa lição, teceremos estudo a respeito dos pastores e diáconos, irmãos. A palavra grega que Paulo usa aqui
nesse capítulo 3 de 1 Timóteo, primeira epístola que ele encaminhou ao jovem Timóteo é episcopos. O sentido mais amplo dessa palavra no original é supervisor. Supervisor. E esta palavra ela é utilizada como sinônimos para presbíteros, ancião, cargos efetivos de obreiro na casa de Deus. Paulo, nessa lição, nessa epístola, nessa parte da epístola aí, que aplica nessa lição, é a preocupação com aqueles que desejam o episcopado. Ele chega a enfatizar o versículo que os que desejam esse episcopado, obra grandiosa, excelente obra, almejam. Porém, esse desejo tem que estar sempre ligado nas qualificações de que esse cargo tem a exigir. O obreiro qualificado, ele tem que ter, principalmente, qualidades morais e espirituais. Ele tem que saber as suas qualificações e ter um caráter totalmente transformado e regenerado pelo Senhor Jesus Cristo. O líder escolhido, o líder consagrado tem que lembrar que, antes de tudo, tem que estar sempre disposto a servir, porque ele é chamado para ser um servo. Então, Paulo, quando inicia esse capítulo, ele nos deixa bem claro que ser pastor não é abraçar uma profissão, não é um meio de se ganhar dinheiro, mas sim uma vocação divina para cuidar das ovelhas do Senhor e da sua obra. Mas o pastor não exerce esse episcopado sozinho, ele precisa de um auxiliar, de ajudantes. E aí entra a figura nobre do diácono, que está também ligado a esse desejo maravilhoso de servir a Deus. Então essa lição trata sobre essa chamada de pastores e diáconos. Amém? Vamos ao primeiro tópico, que é quem deseja o episcopado. Subtópico primeiro é excelente obra deseja. Ele começa dizendo que esta é uma palavra fiel, versículo 1. Por que esta é uma palavra fiel? Paulo quer deixar bem explicado para Timóteo, o jovem pastor Timóteo, de que esta palavra fiel não é por vontade dele, não é Paulo que está determinando o que um obreiro deve ser ou deve fazer, e sim aquilo que lhe foi revelado pelo Senhor. Você se lembra do texto da Santa Ceia, que Paulo ele recebe a revelação de Deus, que ele diz: o que eu recebi do Senhor também vos ensinei. Então Paulo está sendo um dispenseiro de Deus aqui e dizendo: Timóteo, palavra fiel é essa, que se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Por quê? Eu acho interessante os dois verbos deseja aí, e algumas versões são almeja, ou anseiam, ou aspira. Ele tem duplo sentido, embora ele apareça duas vezes com palavras sinônimas nos versículos, mas o primeiro sentido é de uma busca por excelência, uma busca constante, um esforço para aquela busca. E o outro sentido desses dois verbos, o segundo sentido, podemos dizer, é um forte anseio, uma forte paixão. O original nos dá essa ideia. Então Paulo, em sua carta, ele com certeza expressa ao jovem Timóteo que pastorado é uma obra excelente, é uma obra diferente de todas as outras obras humanas. Contudo, é importante nós lembrarmos que a função pastoral não é uma profissão, não é um meio das pessoas, do candidato a esse cargo, se autopromover, querer um destaque especial, e nem dele
viver, vamos ver assim, querer ganhar dinheiro, querer se enriquecer. Não, não é isso. Passe isso aos seus alunos. Amém? Vamos ao segundo subtópico, que é a chamada. A chamada do ministério pastoral vem de Deus, como eu expliquei até Paulo dizendo que esta é uma palavra fiel. Não tenha dúvida, Paulo tem essa preocupação, porque ele sabe como reger essa parte da sua carta ao jovem Timóteo, e é Deus que escolhe. Paulo deixa também isso bem claro. Eu me lembro de um pastor que me dizia que a obra pastoral, ministerial, não é de quem quer ou de quem corre atrás, é de quem chama e de quem Deus capacita. Eu nunca esqueço dessa frase. Assim também é o Senhor. Ele separa homens, Ele escolhe homens, e não homens que se escolhem a si mesmo, não homens que determinam quem vai ser consagrado ou vai para o ministério, não. Paulo, ele mesmo deixa bem claro para o jovem Timóteo que ele foi escolhido por Senhor desde o ventre da sua mãe. E nós temos aqui uma autoafirmação divina, porque lembramos do caso do jovem profeta Jeremias, que o Senhor disse que antes que ele se formasse no ventre materno, Deus já o conhecia, e antes que ele fosse, vamos dizer assim, antes que ele saísse desse ventre, o texto é bem catedrático assim, o Senhor já tinha um chamado na vida dele, já tinha dado ele de profeta para as nações. Deus vocacionou Jeremias, Paulo. Nós temos também o exemplo de Moisés, que o livro de Êxodo diz que quando ele apacentava o rebanho de seu sogro Jetro, ele olhou para o Monte Sinai, o monte de Deus, e ali Deus complementou a sua chamada. Temos também o profeta Amós. A Bíblia diz que ele estava entre os pastores em Tecoa. Interessante como Deus vocaciona, como Deus que chama, Deus que escolhe. E aquele que Deus escolhe tem que sentir essa convicção no seu coração e apresentar, sim, um caráter que agrade ao Senhor que o está chamando para essa grande obra. Amém? O tópico 3 é o preparo. Deus com certeza nos chama e nos capacita, mas é claro que nós ter um conhecimento bíblico adequado, ter habilidades ministeriais e sempre procurar nos aperfeiçoar cada vez mais no estudo, mas lembrando que não é uma faculdade teológica, não é um mestrado, um bacharelado em teologia que torna apto alguém. Isso, é claro, Deus com certeza vai usar como benefício para a obra, mas sim a sua vida diária em busca, a sua vida devocional, a sua vida aos pés da cruz, a sua vida aos pés do Mestre. Temos o exemplo dos próprios apóstolos que, vocês sabem, primeiro aprenderam com o Mestre, para depois sim, o próprio Mestre enviá-los. Ele disse, o Senhor Jesus muitas das vezes ensina, disciplina, e depois disso ele sim envia os seus apóstolos para uma grande obra missionária, a grande obra evangelística. Temos também o caso do apóstolo Paulo, que tinha um conhecimento da lei muito forte, conhecia todo o sistema mosaico, ele sabia de todas as coisas, foi um aluno dedicado ao grande professor e renomado Gamaliel, mas mesmo assim, a Bíblia diz em Gálatas, capítulo 1, 17, 18, que ele passou 3 anos na Arábia depois de se preparar espiritualmente para se tornar um dos maiores bandeirantes do cristianismo. Amém? Aquele que levantou a bandeira do Evangelho da Graça. Ele, o apóstolo gentil, o apóstolo da graça, também
teve o seu preparo e sempre foi enviado pelo Espírito Santo de Deus. E isso faz muita diferença para nós. Temos que ser vocacionados por Deus e ter uma vida de preparo teológico e espiritual e, além de tudo e sobretudo, ser cheios do Espírito Santo. Amém? O síntese do tópico primeiro é: almejar o episcopado é aspirar a uma obra excelente. Amém? Vamos então para aí o segundo tópico: qualificações e atribuições dos pastores e diáconos. Atribuições dos pastores, como eu te disse, quem almeja o episcopado precisa entender e precisa conhecer que essa grande obra, através do ministério, tem algumas atribuições e qualificações que ele exige isso. Não adianta fugir dessa regra. Por isso que na hora da escolha de um candidato, nós, pastor presidente, o pastor local, tem que avaliar muito essa questão, para que ele encontre nesses candidatos as características que o ministério exige. Vamos lá ao segundo subtópico: qualificações espirituais e ministeriais. Você lembra daquela história, vamos tirar a prova dos 9? Aqui, nesse subtópico, nós vamos tirar a prova dos 15. Paulo apresenta aqui uma lista de 15 qualificações, podemos até dizer características. E a primeira, ela vem como um abre-alas, né? Para mostrar como que deve ser o procedimento. É que esse candidato tem que ter uma vida irrepreensível. O que é isso? Aquele que não pode ser condenado numa instância jurídica, mais ou menos significa isso aqui. Aquele que nada pode impedir, aquele que não tem uma acusação contra ele, não tem uma mancha de pecado que possa denigrir a sua imagem, o seu caráter, a sua conduta. Isso é ter uma vida irrepreensível, santa totalmente, uma vida consagrada totalmente à causa do Mestre. E nós sabemos que isso não é muito fácil. O escritor das Epístolas aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, ele vai dizer o seguinte: segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Segui a paz com todos e a santificação. Olha, santificação envolvida num termo de intimidade com Deus aqui e no futuro, da igreja no futuro, no céu, podemos assim dizer. E o que me chama a atenção é que o pastor irrepreensível é aquele que é modelo para o rebanho. Não existe ninguém na igreja que aponte o dedo e diga: esse pastor já fez isso, esse pastor tem uma conduta desta forma. Porque o pastor, complementando essa vida irrepreensível, ele tem que ter também um conhecimento bíblico apurado, sendo assim pronto, apto para ensinar, ter testemunhos sempre dos de fora. Coisa maravilhosa é um pastor que passa na rua e as pessoas dizem: lá vai um homem de Deus. E também ter testemunhos de dentro, é claro, evidente. E ele não pode ser neófito, não pode ser um novo na fé, porque o orgulho, com certeza, é uma dessas armas. Vamos então para o subtópico 3, qualificações familiares. O pastor é, antes de tudo, um pastor da sua família. Antes de pastorear os filhos dos outros, ele tem que pastorear os seus. Antes de pastorear as esposas dos outros, ele tem que pastorear a sua. Antes de ser amigo para a igreja, ele tem que ser amigo da sua família, porque a recomendação de Paulo a Efésios é que o pastor que
não faz assim, que não tem um cuidado na sua família, é um pastor que com certeza vai ser acusado mais cedo ou mais tarde. Ele tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, como está em Efésios 5, versículo 25. E tem que ter criados filhos, tem que ter filhos obedientes, que não o acuse de dissolução. Isso é muito importante. O primeiro rebanho de um pastor, de um candidato ao pastorado, ao ministério, com certeza é a sua família. E as qualificações morais são várias. Ele tem que ser honesto, tá difícil isso hoje em dia, sincero e verdadeiro. Muitos têm sido os casos de pastores que estão caindo no laço do inimigo, estão enganando, mentindo e até roubando. Ele tem que tratar bem as pessoas, não ser dado ao vinho, ou seja, temperante, não se envolver com vício alcoólico, com bebidas alcoólicas no sentido geral, não espancador, não agressivo, hospitaleiro. A palavra hospitaleiro aqui vem de amar estranhos, e simples, moderado, não ganancioso, não de torpe ganância, não avarento. E a lista é enorme. Nós podemos trabalhar melhor essa lista na sala de aula. E devemos entender que se não for assim, não abrace o ministério. Ok? Vamos aí ao terceiro subtópico, que é o diaconato. Está no versículo 8 versículo 8 do 13 que nós lemos. O diácono, a palavra grega aqui é servir, ou aquele que serve. E inicialmente era ligado àquele que servia à mesa. E assim como os pastores, os diáconos também são chamados, são vocacionados por Deus para servir a congregação, para ajudar no conhecimento e no crescimento dos fiéis. E os diáconos sempre tiveram um papel importante na igreja. Nesses últimos dias, com propriedade, o autor da lição fala que tem sumido isso, mas tem que ser resgatado, ok? Vamos para o segundo subtópico, que é chamado para servir. Os pastores são chamados para servir com a sua alma, com o seu espírito, com a sua dedicação, e o diaconato não tira isso, não foge à regra. Eles também são chamados para servir, como foi dito aqui no tópico anterior, e seguirem o exemplo de Jesus. Em Atos, capítulo 6, do versículo 1 ao 7, a lição nos apresenta aqui que Paulo dá algumas características ali dos diáconos, mas aqui, expressamente nessa epístola a Timóteo, ele cita umas outras características que servem como função diaconal. A diaconia tem que apresentar isso aqui. E parece a lista muito semelhante, ou quase igual a dos pastores, que é honesto, nada de ficar devendo, nada de ficar com o nome sujo, nada de ter duas palavras, sim, sim, não, não. Não mentiroso e não fofoqueiro, o que tem de obreiros fofoqueiros e mentirosos por aí. Novamente, não dado ao vinho, ou seja, totalmente sóbrio, totalmente ciente da sua conduta. Não pode ter nenhum tipo de vício, jamais. Tem que também governar bem a sua casa, a sua família. O apóstolo Paulo vai dizer que aquele que não tem cuidado da sua família, dos seus, é infiel, é pior do que infiel, negou a fé. E nós não podemos cair nessa condenação. E a pergunta que não quer calar e que você deve fazer sempre, como obreiro na casa de Deus, como servo fiel, nós temos estas qualificações? Essa lição serve para colocarmos em pauta também as nossas vidas. Você pode acrescentar isso na sua aula e fazer essa pergunta aos seus alunos, independentes do cargo que eles ocupam. Independente qual seja a posição deles, você tem essas qualificações? Amém?
Vamos ao síntese do tópico 3. Cabe ao diácono servir a igreja do Senhor. Essa é a função do diácono. Bem, vamos para o quarto e último tópico, que é serviço, razão de ser do ministério. Primeiro subtópico é o exemplo do mestre. Em tudo, o Senhor Jesus é um mestre por excelência, em todos os assuntos que você imaginar, em tudo. E nada melhor a ilustração dessa lição do que o próprio ministério do Senhor Jesus, que cumpriu a sua missão sacrificial, que foi sempre, nunca foi acusado de dissolução, sempre mostrando que ele veio para uma vida de servo de Deus e servir as pessoas. O evangelista Lucas vai dizer que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O próprio apóstolo Paulo vai dizer na Epístola aos Filipenses que, tendo forma, ele não usurpou, ele preferiu ser servo, ser escravo. Ele não usurpou ser igual a Deus na sua chamada, para mostrar que ele veio para servir e ensinar. Lavou os pés dos discípulos, foi sempre humilde com as pessoas. E nós devamos também ter esse exemplo do mestre, o serviçal perfeito. Amém? Vamos ao segundo subtópico, que é o exemplo de Paulo. Paulo, após o seu encontro com o Senhor Jesus, se tornou um servo fiel e obediente. Foi fiel na sua pregação, foi fiel na sua conduta, foi sempre também pronto para servir a igreja em qualquer situação, em qualquer instância. Ele estava ali, jamais usurpando também desse seu cargo, desse seu ministério para obter lucro, para obter prestígio. Não, nunca ele fez isso. Ele chega a dizer que o obreiro não pode ser cobiçoso nem de torpe ganância. Todos os apóstolos também seguiram esse mesmo raciocínio, essa mesma linha de conduta espiritual. E temos aí no subtópico 3 o exemplo de Timóteo. Timóteo, um jovem pastor que foi criado, a sua mãe Eunice, a avó Lloyd, criaram, sempre respaldado nas Escrituras. E ele cuidou da igreja com zelo, com afinco, não teve medo de exercer a sua autoridade quando precisou para combater os falsos mestres, os heréticos daquela época. E o líder tem que ser assim, sempre pronto para servir, com a autoridade de Deus também, para estar sempre apto para se opor contra aqueles que contradizem a fé evangélica. Para isso, irmãos, é que Deus nos levantou. Vamos à síntese do tópico 4, que é a razão de ser do ministério pastoral e do diaconato é o serviço de Deus. Que maravilha de lição, que você possa aplicar mais, explanar mais na sua aula. Que Deus abençoe você, os seus alunos. Beijo grande no coração e até a próxima. Fique com Deus. Amém.